Chegou aqui, foi muito difícil. A Ana, ela se escondia atrás de mim, com medo das pessoas que chegavam. Aí eu também fiquei preocupada. Falei, nossa, onde que eu tô, né? Como que vai ser? Sim, mas você entra aqui, é uma felicidade deles que parece que eles não têm limitação, né? Parece que para eles aquilo ali é perfeito. O acolhimento da PAI foi tão ótimo, foi tão assim gratificante, que uma semana a Ana chegou em casa com um paninho todo molhado, uma toalhinha, né? Eu perguntei assim, Ana, por que tá tudo assim molhado essa toalhinha? Você usou para quê? Ela falou assim, mãe, usei para limpar a baba, e falou de uma aluna, que ela tinha limpado a baba da aluna. E os cadeirantes, ela já estava ajudando a empurrar. Já estava ajudando. Então foi uma felicidade muito grande. Assim, eu tenho certeza assim, que foi o acolhimento, sabe, melhor que ela teve, porque falam assim, inclusão, inclusão. Mas na sala de aula, será que ela ia ter esse atendimento? Que nem tem aqui na PAI. Hoje ela está com 33 anos. E aqui, para ela, nossa, é a segunda casa dela. Eu falo, hoje você não precisa. Não, eu vou na aula sim. Então, assim, todos os dias ela quer vir, adora. Então, acho que não sei, eu acho que aqui é um lugar mágico. Eu falo pelo meu irmão. Meu irmão morreu praticamente 1 ano atrás, quase. Os médicos não sabem explicar como ele está vivo. E ele ficou mal em casa, e aí a minha tia teve uma ideia de trazer ele aqui para fazer uma visita. E parece que é mentira, mas assim, parece que virou uma chave na hora que ele entrou aqui dentro. Então, parece que ele teve um AVC transitório, graças a Deus, mas assim, quando entrou aqui, virou. Parece que ele estava quieto, ele não conversava com ninguém, ele não falava mais nada. Depois do dia que a gente veio fazer a visita, parece que, não sei, ele nasceu de novo. Então, assim, eu falo que aqui é um lugar mágico. Para eles, né, é o mundo deles, mas assim, eu acho que não sei nem explicar para você o que é a PAI. Para mim, eu não deixo ele o dia inteiro porque não tem vaga, porque senão ele ficava aqui o dia inteiro. Há lugares que não se explicam, se sentem. Lugares onde o tempo desacelera e o que realmente importa ganha espaço. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Amparo, há 50 anos, é mais do que uma instituição. É um ponto de encontro entre histórias, desafios e, principalmente, possibilidades. Aqui cada passo é celebrado. Cada conquista, por menor que pareça, carrega um significado imenso. Porque por trás de cada aluno existe uma família inteira que aprende, cresce e recomeça todos os dias. Ela representa uma instituição, porque ela é uma instituição quase que particular, é ligada à Federação Nacional Estadual e Nacional. Então,
estatuto, ele é federal e a gente obedece a um estatuto federal. Então, a gente tem as parcerias, né, com os convênios com o Estado, Secretaria da Saúde, município, a educação do município também, e doações. E, tecnicamente, o que as pessoas perguntam, como que entra na PAI? Né? Como que um aluno vem e entra na PAI? Então, quando ela vai ao médico, e o médico diz da deficiência do filho, da filha, da pessoa da família, ela fica desesperada. Ela não tem onde se segurar, principalmente se ela não tiver uma vida, uma sustentação econômica maior. Ela vai depender de SUS, ela vai de exames. Então, quando ela chega na PAI, ela chega assim, eu acho que ela chega até preocupada e muito ansiosa, família, quando ela chega na porta da PAI. Então, o que ela tem que encontrar? Primeiro, o acolhimento. Então, o primeiro passo, geralmente, ou é indicação médica, né? Ou é indicação de escola mesmo, né? Lá a escola percebeu que essa criança tem uma deficiência. Ou procura espontânea dos pais. Aí chegam até nós, aí a primeira coisa que a gente tem, a documentação. Porque o que acontece? Muitas pessoas que nos procuram, quando a gente vai avaliar essa documentação que eles trazem, esse aluno não é um aluno que pode ser atendido pela PAI. Bom, a gente viu a documentação, tá tudo ok? A gente, né, entra, a gente marca uma avaliação com a equipe multidisciplinar, que nós temos uma equipe completa, graças a Deus, que às vezes tem algumas APAIs que estão com muita dificuldade nisso, a nossa tá completa. Aí esse aluno passa pela avaliação, né? Aí eu não participo dessa avaliação, né? É só a equipe mesmo, os técnicos. Eles avaliam, aí eles sentam, conversam e falam, olha, não, é um aluno da PAI, né? A gente tem o que oferecer para ele aqui, o nosso trabalho vai fazer diferença. Então elas fazem um relatório técnico, me entregam, e aí eu sento com a coordenadora para a gente definir que sala que esse aluno que vai ser melhor para ele, que ele vai se adaptar e tudo mais. Acontece algumas vezes da gente não ter vaga, tá? Hoje em dia acontece, é uma procura bastante grande, nós atendemos 4 municípios, né? A prioridade é Amparo, claro, mas acontece, às vezes aí esse aluno vai ficar um pouquinho ali numa lista de espera e assim que possível a gente já faz a matrícula. E depois, o que ela representa hoje? Hoje nós temos, quem frequenta na PAI, nós temos idosos, que eu nem sei a idade, mas eu acho que tem mais de 70 anos. Então nós trabalhamos com todas as idades. E tem que respeitar o limite deles, mas ensinar, trabalhar. Então, o que ela representa? Ela representa um braço muito forte para a sociedade. Às vezes, hoje de uma forma melhor, respeitando o deficiente, né? O diferente. Então, mas ela representa isso. Ela representa um braço aberto, uma mão estendida para a sociedade, seja de que nível for. Olha, eu acho assim que uma das coisas que é importante as pessoas saberem, né, é que nem todo tipo de deficiência a PAI atende, né, porque a gente, por exemplo, as pessoas confundem muito essa questão da doença mental, né, vai para a PAI, a gente às vezes não é que perde tempo, mas assim, as pessoas às vezes ficam nessa expectativa e falam, eu fui na PAI e não tem vaga, ou não foi para mim. Não, porque assim, a gente segue todo também, a gente segue o que a federação determina, né? A gente segue o que a Secretaria do Estado da Educação, que é o nosso maior convênio. Então a gente também tem regras a seguir, né? Eu sempre explico isso para os pais. Às vezes tem alguns assim que ficam ali irritados, e daí acaba que as meninas me chamam, eu levo para minha sala, aí eu explico, eu converso. Então não é todo tipo de deficiência, né? Capaz, por exemplo, a pessoa ela tem autismo. Se ela tem só o autismo, ela não é aqui, né? O trabalho dela ela é na inclusão, é na rede pública. Agora, se ela é autista com deficiência intelectual, aí sim, aí ela é caso de APAI.
né? Então eu acho que essa é uma coisa importante para as pessoas entenderem que não é qualquer tipo de deficiência, que vê uma deficiência física só, não é caso de APAE, né? Então isso eu acho que é importante, porque a gente percebe aqui que as pessoas não têm assim essa informação, né? Ela representa estender as mãos mesmo para o necessitado. Ao longo desses 50 anos, a APAE de Amparo se tornou um braço essencial da sociedade, um lugar onde o acolhimento vem antes de tudo, onde cada pessoa é única e cada caminho é respeitado no seu tempo. A minha história aqui começou acho que em 1983. Começou aqui. Vim conhecer, fiquei 3 meses como voluntária e depois eu já fui contratada pelo Dr. Joperi. A APAE era pequena naquela época, né? Eu já entrei trabalhando nesse prédio aqui. Olha, eu amo de paixão isso daqui. Parece que a primeira vez que eu vim, eu fiquei meio assim, não nego, fiquei meio até com medo na época. Mas quando eu entrei aqui, me apaixonei por isso daqui, não consigo me ver fora disso. Eu canso de falar que já está na hora de eu dar uma sossegada, mas eu não consigo me ver fora daqui, não. É uma coisa assim, um aprendizado muito grande aqui dentro. Nossa, aqui você vê coisa que você nem imagina, que você fala assim, meu Deus, a gente tem que agradecer, agradecer e agradecer. Bom, eu tinha uma prima que tinha deficiência intelectual e que desde pequena sempre me dei muito bem com ela. Ela era brava e tudo mais, mas eu tinha a gente brincava de casinha e tal, e eu comecei a falar que eu queria trabalhar, dar aula, naquela brincadeira de ser professora, né, desde de pequenininha, que eu queria dar aula na escola dela. E aí um dia eu vim numa festa aqui, eu tinha acho que uns 11, 12 anos e me apaixonei. E aí eu comecei que eu queria dar aula aqui, me formei, fui fazer magistério, né, o antigo magistério, que hoje não tem mais. E aí eu comecei a namorar e o meu namorado trabalhava aqui de voluntário na época. E aí surgiu uma vaga e a diretora falou, sua namorada quer tanto trabalhar aqui, surgiu uma vaga de auxiliar de sala. E eu estudava de manhã, né? Aí briguei com meu pai, porque eu queria trabalhar aqui, era o dia todo, eu ia ter que passar a noite, estudar à noite. Meu pai falava que não, que imagina, naquela época tinha um preconceito, assim, né, de estudar à noite. Foi a única vez que eu enfrentei mesmo o meu pai. Falei, não, eu vou, é o meu sonho. Aí eu passei pra noite e comecei a trabalhar aqui no dia 1º de agosto. Então era no 2º semestre. Fiquei 1 ano e meio, né, essa metade do ano, o ano seguinte, como auxiliar. Aí eles já me ofereceram uma sala de aula e aí fui ficando. Aí eu fiquei 28 anos na sala de aula e faz 7 que eu tô na direção. E a APAE é a minha segunda casa. Eu vim por acaso, a minha nora já trabalhava aqui e a gente começou um trabalho voluntário e de repente estava na diretoria. E aí não tinha quem assumia, aí o meu filho foi o presidente mais novo das APAEs do estado de São Paulo. Hoje ele faz a parte jurídica e é voluntário também. Acabou a família inteira colaborando. Aí num trabalho voluntário da sociedade, dos funcionários, fomos evoluindo. E fui ficando aqui. E a APAE é a minha segunda casa. Então tudo começou, eu morava na fazenda da chefa, daí meu menino veio para a escola e eu ficava do lado, sentada nesse jardim aí, esperando até a tarde para ir embora. Tinha vez que eu ia na casa de uma tia que mora aqui em Amparo, e outras vezes eu ficava aqui esperando. Foi tempo, né? Foi anos e anos, né? Depois um dia a diretora e a Nenê me chamou se eu queria fazer 15 dias aqui na APAE. Uma funcionária ia afastar, então eu falei, posso tentar. Daí eu entrei, vim e fiquei até hoje. Hoje faz 12 anos que eu estou aqui. E depois veio tudo acontecer que meu filho faleceu, né? E eu queria sair na época que aconteceu isso comigo, eu queria sair da escola. Só que o meu marido falou assim, não, Alaide, tem criança que precisa de você lá.
E eu tenho muito amor nessas crianças. Eu amo muito essas crianças. Tanto a turminha da manhã, como os bebezinhos da tarde. Eu tenho muito amor neles. E por isso eu fiquei. Sempre trabalhei como professora. Antes de trabalhar aqui como professora, eu trabalhava na prefeitura. Eu era concursada da prefeitura e saí para vir para cá. Porque eu sempre gostei, sempre quis. Então, nas minhas férias, eu estagiava aqui. Fiz magistério e o que eu queria era trabalhar aqui. E entrei aqui e estou aqui até hoje. Quando eu era criança, a APAE era pertinho da minha casa. Eu adorava ir brincar lá com eles. Adorava, sempre gostei. Então, assim, era meu mesmo. Era onde eu tinha que estar. Bom, a minha história na APAE, eu trabalhava numa outra escolinha, na verdade, meio período. E essa escola fechou. Ela não conseguiu ir o andamento, então ela fechou. E eu, na verdade, eu estava de licença maternidade nessa época. Então eu tinha um bebê, que hoje meu filho vai fazer 25 anos agora, na verdade é mês que vem, em novembro. Então foi quando eu entrei. Surgiu uma vaga aqui na APAE e aí eu acabei entrando. E tô aqui até hoje. Então, foi o meu irmão, né? Que antigamente ele estudava na APAE, aquela APAE que tem na subidinha da Santa Cruz ali. Acho que ali ele ficou uns 4, 5 anos depois que nasceu. E depois fechou a APAE. Aí ele ficou acho que uns 2 anos em casa só e 3 anos. Aí ele descobriu a APAE aqui. Aí ele mesmo não ficou desesperado para vir na APAE. Ele veio sozinho. Aí minha mãe trouxe ele aqui, conseguiu a coisa de diesel, lá ele tá aqui na APAE aqui. Então quer dizer que a APAE aqui faz 50, lá vai cacetar aqui anos. Ele tá desde que praticamente que inaugurou essa APAE aqui na APAE. Estou aqui há 28 anos na APAE. Quando eu comecei, eu ainda fazia um trabalho na Fazenda Palmeiras, né? Conciliava um período de horário menor aqui. Depois, com o tempo, nasce filho, a gente começa, né, a repensar a vida. E esse trabalho, como envolve muito esse contato com criança, ele apaixona a gente, né? Não tem como. Então, eu deixei a Fazenda e me dediquei só a trabalhar na APAE. Nesse tempo todo, 28 anos, né? Criei a filha aqui, né? Então a filha está com 21, participou de todo esse crescimento e acho que isso vai também acrescentando para a gente pontos positivos. E com o tempo, as transformações acontecem. Na autonomia conquistada, na confiança que renasce, na vida que segue com mais possibilidades. A gente tem todos os atendimentos técnicos, né? Eles fazem fono, fisioterapia, hoje a gente tem psicopedagoga, psicomotricista, a gente tem educação física, aula de percussão, capoeira. Tá? Então, assim, eles são muito bem trabalhados, muito bem estimulados, né? Nós temos um grupo de teatro também, que é um show. O que a gente faz dentro da programação da terapia ocupacional, eu envolvo muito todos os funcionários, né? Eu não minto, não são só os professores, mas todos os funcionários acabam se envolvendo no que eu chamo de atividades de vida diária. O que é esse trabalho? O aluno, ele tem que, a hora que ele entra na APAE, ele já começa a ser atendido. Então, ele é recepcionado, ele tem as funcionárias que vão encaminhar para o café da manhã, vão servir esse café da manhã, então aí já começa um trabalho de terapia ocupacional, né? Que é muito envolvendo ação. Ele tem que pegar a canequinha dele, ele tem que usar da atitude dele de comer o pão, ele tem que saber que depois ele vai lavar as mãos, ele tem que escovar os dentes, tudo isso é terapia ocupacional. Acabou esse momento, ele vai para a sala de aula, aí se envolve nas atividades de sala. Muitos fazem trabalho de alfabetização, né, que é um foco nosso para continuar o nível de aprendizagem, e também tem as oficinas e tem estimulação, né, que alguns alunos também têm que fazer trabalhos mais de coordenação, que também envolve o nosso trabalho de ação. E hoje eu estou na oficina socioeducacional, que a gente prepara eles para o mercado de trabalho, faz a parte de alfabetização também e a parte de trabalhos manuais, que eles adoram. A equipe ajuda muito a terapia ocupacional, claro, né? A fisioterapeuta ajuda muito, a assistente social tem esse contato familiar
que é muito importante, a gente tem que continuar o trabalho que é feito aqui, dentro do nosso espaço, no ambiente de família, né, de casa. A gente estende a lazer, né, o trabalho de lazer também é muito importante, que os alunos tenham momentos de descontração, que a família leve eles, por exemplo, ao supermercado, fazer uma compra, a um parque. Ele tem que ter o contato social com outras pessoas, então a assistente social me ajuda muito nesse momento, que a família tem essa conscientização. Também tem o trabalho de fono, né, que a gente acaba estimulando a questão comunicativa, e comunicar também é socializar, então é muito importante. A psicóloga, né, hoje nós temos uma psicóloga e um psicólogo, os dois também trabalham muito junto com a TO, a gente tem que sempre conversar para que os planos que eu executo em sala de aula eles continuem. E eu tenho, assim, uma atitude diferente aqui, que talvez outras terapeutas ocupacionais não tenham, que é usar o instrumento que é a contação de história. Então, nessa contação de história, eu envolvo todas as salas também. Eu consigo, por exemplo, trabalhar o tema, às vezes, que é difícil, por exemplo, pai, né? Dia dos Pais. Nem todos têm os pais presentes, às vezes eles são adotados, os alunos às vezes têm uma situação que às vezes é padrasto que cuida, é um tio, é um avô. Então, como é que faz isso? Então, eu trago uma história meio lúdica, eu levo mesmo para os adultos, eles gostam muito dos bichinhos de pelúcia, eles gostam muito de fantoche. Então, esse lado lúdico da contação de história me ajuda muito a trabalhar um tema que às vezes, né, a professora fica também em dúvida, como é que eu falo do Dia dos Pais, enfim. Então, eu dou esse caminho para ela. Eu acredito que eu tenha conseguido contribuir até hoje com as contações de história, alguns temas que elas também verificam o quanto é difícil. O trabalho pedagógico com eles é individual. Não adianta eu fazer um plano, vou dar um exemplo. Eu vou fazer um plano da sílaba ba, bebi, bobu. Não tem isso. Aqui a gente não consegue ter um cronograma fechado a seguir, no final do ano termine isso, não tem isso, tá? Então cada um tá num nível. Então o trabalho, desenvolvimento é de cada um. Então para esse eu tenho uma atividade, para esse eu tenho outra, para esse eu tenho outra. Tem atividade que dá para fazer geral, mas assim, cada um tá num nível, não é a mesma resposta. Vamos supor, tem um que eu tenho uns que já leem, e eu tenho uns que estão ainda, não são alfabetizados. Então, atividade para esse é uma coisa, atividade para esse é outra. Então, é totalmente individualizado. Não é fácil. Não é fácil porque aqui a gente tem que ver um dia de cada vez. A gente tem um planejamento, você faz um planejamento semanal e às vezes é meio que vão pensar, a gente se frustra porque não acontece. Porque a gente tem que ver como eles vão chegar, principalmente essa salinha, né, que eu seleciono agora, cada dia eles são de um jeito, né, em relação ao comportamento, à medicação, a tudo isso. Mas é tudo assim, realmente é muito amor, é muito carinho, porque pensando neles, né, que a gente tá aqui. Então a gente vem e vive hoje com eles. E aí o mercado de trabalho, a gente tem um grupo, né, que é com a TO, a Adriana, ela tem um grupo quando eles fazem 16 anos, ela começa a trabalhar, com 15 anos eles já vão para o grupo, quem tem condições de ir para o mercado de trabalho. Aí ela faz todo esse trabalho com eles, deixa eles pronto, quando a empresa liga, as empresas ligam que precisa, né, de um funcionário e tal, então a gente, esse aqui se encaixa ali. E hoje a gente tem aí uma galerinha no mercado de trabalho que também é muito bacana, né, é fantástico para eles isso. Então a escola é toda muito bem estruturada, assim. E tenho a menina dos meus olhos, né, que é o mercado de trabalho, né. Hoje eu tenho alguns alunos aqui que ainda vêm na PAI, mas a maioria conseguiu trabalhar e dar andamento na sua própria independência. Então eles aparecem de vez em quando, o horário de trabalho deles é um pouco mais longo, então eles não conseguem vir na PAI, mas assim, o mercado de trabalho também é um ponto que a gente viu que foi sucesso, né? A gente começou há muitos anos. O nosso aluno principal, que foi o que deu início no Guarani, no supermercado Guarani, hoje já tem filho, ele é casado, então assim, a gente vê que avançou na vida, né?
E muitos aí tiraram carta, conseguem dirigir, eles vêm contar para nós, aí eu tenho uma moto, eu consegui fazer esse trabalho de conseguir ter a minha habilitação. Então para nós é muito gratificante ver que eles às vezes nos procuram para contar o quanto tá bem a vida deles, né, em família, e incentivos que estão aqui, né, que de uma certa forma eles acham isso, né, quando eles crescem, quando eles se desenvolvem, eu vou poder trabalhar. Então eu faço esse trabalho também com eles de preparação para o mercado de trabalho. E a gente acaba tirando uma demanda grande do município também, né? Porque pensa, hoje a gente tem 144 atendimentos, por exemplo, de físio, que estariam lá no município ocupando esse espaço, né? Então é esse serviço que a gente fala no convênio que a gente vende para o município. E os eventos, né? Porque na verdade a gente sabe, o dinheiro nunca dá. Então a gente corre atrás, a gente faz eventos, tudo. E aí os voluntários disso somos nós também, a nossa família, os funcionários, né? A gente precisa trabalhar. Hoje em dia o voluntariado já não é tão assíduo quanto era mais antigamente, né? A gente sente assim falta, sabe, desse trabalho voluntário. Então a gente se voluntaria. Nós funcionários acabamos trabalhando nos eventos e para conseguir manter tudo isso aqui, que claro, tem um custo, né? Que tem muitos alunos aqui que nem a primeira vez que eu levei eles pro shopping, que na verdade, por que eu levei eles pro shopping? Eu tinha uma sala de aula e a gente subiu, assistiu um filme. Enquanto eu liguei a televisão para preparar o filme, passou um comercial do McDonald's. E esse aluno virou e fez assim, meu aluno, ele fez, Pro, você já comeu isso? E aí pra gente é tão normal, né? Na época não tinha aqui. Eu fiz assim, mas parece que é muito bom. E aquilo, sabe assim, me deu é uma coisa tão simples, né? E aí eu juntei, eu quis levar a minha sala, eu não podia levar a escola inteira, né? Para ir para Campinas para comer o tal do lanche que eles achavam que era diferente e tal. E não deu certo. Deu certo, a antiga diretora falou, não, porque é uma sala só e tal. E passou. E quando eu assumi a direção, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, chamei eles, vocês já foram pro shopping? Ninguém. Eu fui com 80, nós somos com 80 alunos. Nenhum nunca tinha ido num shopping. Não conhecia. Aí a gente conseguiu uma parceria com o pessoal de uma empresa, eles deram dinheiro para que eles comprassem alguma coisa. Então a gente foi pro shopping, eles conheceram. Foi uma festa na escada rolante, foi assim, foi maravilhoso. E além disso a gente comeu, né? Eles tomaram o lanche lá e tal. E depois a gente foi nas lojas e eles puderam comprar alguma coisinha, uma lembrancinha para eles nas lojas. Então foi assim, fantástico, foi incrível. Então pra gente conseguir fazer essas coisas que a gente faz, rifa, faz evento, coisas, porque aí a gente pode proporcionar essas coisas para eles, que muitos só fazem com a escola, né? Porque a nossa clientela é muito carente. Então eles, foi pro zoológico, só conheceu o zoológico porque foi com a gente, né? Então é muito especial. Então por isso quando tem evento e tal, a gente se desdobra para que dê certo esse evento e tal, porque a gente já sabe, na nossa cabeça já, esse evento vai ser para levar eles a fazerem isso, ou vai ser para proporcionar aquilo para eles, né? A festa de final de ano que eles amam, que aí eles ganham, a gente tem, quando eu entrei na direção, eu criei um projeto que se chama Sonho de Natal. Antigamente a PAI comprava os presentes para os alunos e tal, só que isso foi ficando caro, né? As coisas foram subindo e a gente sem verba. Aí quando eu entrei, eu tive essa ideia, quer dizer, eu copiei a ideia, né? Na verdade, que eu já adotava um velhinho do asilo e eu achei a ideia super legal. Falei, dá certo lá, acho que vai dar certo aqui. E aí nós temos, então se chama Sonho de Natal. E aí a gente faz isso, as professoras fazem com eles uma listinha, eles falam para os professores o que eles gostariam de ganhar no Natal. E aí elas passam essa listinha para mim, a gente faz uns envelopinhos com o nome, com a idade, com duas sugestões de presente. E aí a gente distribui e o pessoal vem, a gente marca um dia, né? O pessoal traz aqui e aí no dia da festa o Papai Noel dá o presente deles e tal. E isso assim, no primeiro ano foi um pouco mais difícil, então a gente acabou pegar lá 5, 6 crianças para ninguém ficar sem e tal. E agora tem mais padrinho do que aluno.
Porque as próprias meninas, as professoras, elas chegam às vezes para mim assim, minha sala já tá ok. Né? Porque aí pede pro vizinho, pro irmão, pro amigo, não sei o quê. Então, assim, deu super certo. Eles acabam ganhando coisas que eles querem, que eles escolhem. Das 2 sugestões, raramente a pessoa dá uma só. Todo mundo dá as 2 que eles pedem. E também foi, então, um projeto que deu super certo, assim. Então, eles já sabem que vai ter o churrasco, que vai ter a cantora sertaneja. E depois eles têm o presente. E que a gente sabe que a maioria deles... Esse presente que eles ganham aqui é o presente de Natal, é o que eles vão ter, né? Então a gente também dá prioridade para isso, né? E aí a galera abraçou a causa. E é isso que eu falo que é o trabalho em equipe, sabe? Eu trago a ideia e falo, olha, gente, tá? E aí as meninas abraçam e quando eu vejo, eu quase nem tenho o que fazer, já tá resolvido, elas já conseguiram patrocínio, é muito bacana. Falo que eu tô com uma equipe assim muito, muito boa, sabe? Eu tenho muita sorte de ter essa equipe que tá aqui comigo hoje trabalhando, diretoria executiva que dá essa liberdade pra gente trabalhar, né? E confia no nosso trabalho. Então é muito prazeroso, assim. Falo que eu venho trabalhar todo dia muito feliz e muito grata a Deus pelo esse emprego que eu tenho. Mas eu gosto muito de trabalhar aqui. Gosto dos professores, de todos os funcionários, né? Diretora, Nenê, gosto muito delas. Não, é maravilhoso, maravilhoso. Eu aposentei, eu continuei, porque as crianças aqui, nossa, é um carinho pela gente que, eu vou falar para você, viu? O dia que eu parar de trabalhar, acho que eu vou ficar até doente, porque é uma maravilha as crianças aqui, viu? É uma bênção divina que a gente, é um dom que a gente ganhou que é uma maravilha, porque eles são maravilhosos, essas crianças. Tem criança aqui que praticamente estava com 4 anos, agora já está moço. Então, e tá ali, né? Chamando a gente de tia, desde... Tem criança aqui que já está adulto aqui. É muito, assim, muitas vezes eu também precisei de ajuda, porque eu não sabia lidar com umas certas situações que às vezes acontecia, né, com a Ana. Era muita coisa, assim, que para mim era difícil, assim, no começo aceitar, tal. Conversavam, psicólogas e tudo mais, sempre conversando comigo, me orientando como fazer, tanto eu quanto meu marido. Sempre que eu precisei, as portas estavam abertas, eu ligava, respondia. Então, assim, foi muito... a coisa mais importante que aconteceu na vida da Ana e nas nossas vidas, né? Foi a APAE. Acho que quem não tem conhecimento não sabe a dimensão que tem isso aqui para uma sociedade, principalmente para uma família, que nem a gente tem uma estrutura, graças a Deus, mas tem família que não tem estrutura, né? Tem família que às vezes só tem uma fisioterapia aqui dentro, às vezes só tem um psicólogo aqui dentro, não tem uma estrutura fora. Então eu acho que se as pessoas de fora que não conhecem, essa estrutura que tem aqui e que dá para as crianças, eu acho sensacional. Eu acho que isso daqui é mágico, que nem eu falei. Então eu acho que é um peso muito grande. Para quem não conhece, deveria conhecer, porque é um peso muito grande. Principalmente para muitas famílias que tem aqui dentro, que nem o acesso é só aqui, né? Às vezes não tem acesso do lado de fora, né? Para o aluno e para a família. Então eu acho que é muito essencial, sim. A APAE de Amparo completa 50 anos. 50 anos de histórias que não cabem em palavras, de vidas transformadas e de laços que se tornam eternos. Mas acima de tudo, 50 anos de amor colocado em prática. E se existe algo que define tudo isso, não é o tempo, é o impacto. Porque enquanto houver uma família precisando de apoio, um aluno precisando de oportunidade, ou alguém disposto a estender a mão, a história da APAE continuará sendo escrita todos os dias. A gente tem algumas pessoas muito importantes na história da APAE, que é difícil de falar, porque além de ser uma pessoa extremamente importante dentro da APAE, foi uma das minhas melhores amigas, minha segunda mãe, que foi a Leda Seixas, que entrou com essa diretoria. O Vanderlei, né, a gente perdeu os dois assim muito próximo no mesmo ano, então foi uma perda bastante significativa
para pai, porque foram pessoas muito especiais que também lutaram, arregaçaram as mangas. A gente fazia, né, na época assim, foi bem difícil, então a gente fazia festa. E sempre nós, funcionários, trabalhando junto com os voluntários, né? Então foram duas pessoas extremamente especiais na história da PAI. Não dá para falar de APAI sem lembrar da Leda e sem lembrar do Vanderlei. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que tem me dado saúde e vontade, às vezes com um pouco de dificuldade. Agradecer a minha família, que sempre me apoiou. Agradecer a todos os funcionários, a equipe toda da PAI, agradecer a sociedade e agradecer a confiança das famílias e agradecer vocês que se dispuseram a fazer esse trabalho. É muito importante, vocês não têm noção do trabalho que vocês estão fazendo. Divulgar o trabalho das entidades. Por quê? Porque nós precisamos das entidades, não só a PAI, da sociedade, não só a PAI, todas as entidades. Então, muito obrigada. Viu? Bom, eu acho que só eu e todas as famílias que tem as crianças aqui, acho que parabeniza a PAI, que ela faça mais sucesso, que ela aumente, que tenha, nossa, nunca acabe, sempre continue, porque aqui é um lar para as crianças, um lar que na casa a gente não pode dar, porque eles são especial, né? Então eles têm que ter contato com outras pessoas. E aqui eles têm contato, eles levam eles passear, então eles têm contato com as coisas. E é uma coisa que a gente não tem como fazer sozinho para eles, né? E a PAI faz tudo que é necessário, a PAI faz para eles. Eu agradeço porque eu cresci muito aqui dentro da PAI. Eu tenho isso daqui como a minha segunda casa. Aliás, acho que eu passo mais tempo aqui do que na minha casa. Então, eu quero que a PAI cresça muito, muito mesmo, para que essas crianças sempre sejam bem atendidas. E cada pessoa que entrar aqui na PAI, que venha com o coração, como nós mais velhos entramos aqui na PAI, com o coração. Eu sou muito agradecida, né? Porque assim, quando a minha mãe morreu, ele sempre foi meio período. Quando a minha mãe chegou a falecer, ele ficou o dia inteiro aqui para distrair ele, porque como ele ficava com a minha mãe, para dar esse, né, não focar tanto. Então assim, eu sou muito grata, pai, porque é um acolhimento muito grande. Ele ama esse lugar, a gente percebe que ele tem um amor de volta para ele. Então assim, se ele não vem na PAI, para ele é um dia triste. Então assim, sou muito agradecida. Eu acho que quem não conhece deveria conhecer, deveria ver o espaço que é, a estrutura que tem, o amor, que eu falo que não é qualquer pessoa que trabalha aqui. Eu acho que assim, para trabalhar aqui tem que ter um amor fora do comum, porque tem que entender, né? Muitas coisas tem que entender, não é qualquer pessoa. Então assim, quem trabalha aqui, eu acho que tem uma alma gigante para conseguir trabalhar aqui. Porque, como eu falei, não é difícil, não é fácil, mas também não é difícil, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma alma muito bonita para trabalhar aqui. Então, eu sou muito grata e eu acho que quem não conhece deveria conhecer. Deveria ajudar de alguma forma, voluntário, do jeito que consegue, não sei. Mas é um lugar muito abençoado e eu sou muito agradecida mesmo. Gente, é complicado deixar essa mensagem porque, assim, isso me emociona muito, eu sempre falo para elas. Eu só tenho gratidão por tudo que eles fazem, não só pela minha filha, por todas as crianças. Vocês veem o carinho que tem, sabe aquela coisa assim, tipo assim, muitas vezes eu falo assim, a Ana não vai conseguir. Eles fazem teatro aqui, eu falo assim, a Ana não vai conseguir. Chama a Adriana, que normalmente é com a Adriana. Adriana, a Ana não vai conseguir, Adriana. Não, ela consegue. Gente, quando eu vejo a Ana fazendo alguma coisa que eu não acreditava que ela conseguiria, nossa, é muita gratidão mesmo. Tenho muita gratidão por todos aqui, que sempre assim, maior carinho, não só pela Ana, mas por todos aqui. O acolhimento é nota 1000. Amo. Eu espero que a sociedade tenha consciência e respeito pela nossa escola.
porque a gente está passando por um período que a gente está vendo que um monte de coisa acontecendo aí fora que não está funcionando corretamente. Então a falta de respeito com os nossos alunos, os nossos... eu não digo nem aluno, porque para mim eles são parte da minha vida, entendeu? Então eu acho que espero respeito por nós, por todos aqui. Espero que a sociedade tenha respeito, consciência do que é essa escola. E não assim, porque você pensar num conteúdo acadêmico, se todos tivessem condições de adquirir esse conteúdo acadêmico, não estariam aqui, não teria essa escola, entendeu? Minha mensagem é que a sociedade tenha respeito pelos nossos alunos. Isso. Eu acho que teria que ser essa alegria, né? Eu acho que buscar nessas coisas mais simples da vida a alegria, né? Então, vai ter uma festa. É mergulhar nessa festa, é fazer desse momento de festa uma coisa que te acrescente e te melhore na vida. Nós vamos precisar, como eu falei, cuidar de uma pessoa doente. Então eu vou cuidar dessa pessoa doente o máximo que eu posso, com a maior dedicação possível. E ter gratidão, né? Eu acho que eu ouço muito essa palavra deles, né? Muito obrigado por você me ajudar, muito obrigado por eu estar trabalhando, muito obrigado por você ter vindo à escola hoje, por você não ter faltado. Eles sentem falta da gente. Quando a gente falta, quando a gente tem alguma situação de saúde que a gente não pode comparecer. Então, ter gratidão. Eu acho que eu aprendo com ele essas duas palavras que parecem simples, mas a gente não consegue desenvolver o tempo todo, que é alegria e gratidão. É difícil, né? Porque tem tanta coisa boa, né? Que aconteceu, né? Que ela dure muitos tempos, sim, que dura muito tempo, porque tem muita criança aí para entrar na escola, né? Na escola da PAI. Tem muita criança que precisa da escola da PAI. Então, penso que, né? Que ela sempre continue mesmo há muito tempo mesmo, para essas outras crianças possam chegar e entrar aqui na escola da PAI. E aqui as crianças são muito felizes aqui. E nós, funcionários, também estamos muito felizes. Bom, outras pessoas virão, né? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que sair. E eu acho que é trabalhar com amor, é enxergar que, apesar das diferenças, nós somos todos iguais, né? A gente tem sentimentos, a gente tem dias bons, dias ruins, e a gente ama, e a gente quer sempre, pelo menos assim, eu penso em sempre ver o lado melhor das pessoas. Eu acho que trabalhar na PAI é bem isso, sabe? É entender, né? Que muitas vezes a gente esquece de olhar assim e falar, meu Deus, quando, né, eu falei do lanche, uma coisa que é tão simples e tão banal pra gente, muitas vezes pra eles não é, né? Pra eles não são. Então, quando você faz, às vezes, uma coisa tão pequena, sabe? Assim, comprar um sorvete para eles chuparem, eles são tão gratos, sabe? E eu falo que a gente trabalhou um dia aqui, as emoções. E era para ser uma coisa tão simples, que é trabalhar em sala de aula, depois a gente ia expor o trabalho deles, e virou um dia tão especial, que eu até separei essas fotos, porque foi tão especial, porque assim, o que eu mais ouvi ali foi a palavra gratidão, né? O quanto eles são gratos, mas eles não têm noção o quanto nós somos gratos a ele. Eu sempre falo, nós estamos aqui por eles, né? E isso faz, eu acho que a diferença na nossa vida e na deles. Então, assim, quem vai chegar, quem vai trabalhar aqui tem que entender de que a palavra-chave é amor, sabe? É amor, é dedicação, é olhar o outro, né, com outros olhos, assim, porque nós somos, eu falo que nós somos tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso é que faz toda a diferença. Não dá para trabalhar na PAI sem ter amor por aquilo que você faz, sem ter amor pelo próximo, sabe? Pelo outro.
Então, eu acho que essa é a palavra-chave, é gratidão e amor. Eu só tenho que agradecer, né, a família, a Paiana, que a gente sempre fala, né, que por todo acolhimento, realmente que a gente é uma família, né, e ter me acolhido com tanto amor, com tanto carinho, com tanto reconhecimento, que eu acho que a gente tem aqui, que é o principal, né, que é o reconhecimento de toda a equipe. E é isso. Eu tenho uma lembrança de uma mãe muito novinha que chegou com um bebê, com uma menina, e ela estava assim muito, mas muito, muito, muito triste. E ela ficava muito acuada. Então eu falei para ela assim, faz o seguinte, solta seus braços e deixa a gente te dar a mão. Então foi assim um momento para mim de muita emoção. E por trás de cada história existem pessoas, colaboradores, professores, diretores, que dedicaram suas vidas a construir tudo isso. Vocês são o eixo de cada conquista, de cada avanço, de cada transformação que acontece aqui dentro. Em nome de todas as famílias, de todos os alunos e de todos que passaram por essa história, o nosso mais profundo obrigado. E parabéns por fazerem parte da Pai de Amparo, um lugar que transforma vidas todos os dias.